Às vezes acontece, dependendo do tipo de morte do personagem, você tem que gravar até ficar legalzinho. Inclusive, a gente tava falando aqui de Stargate, tu falou que ficou um pouquinho diferente, né? Eu notei o seguinte, a voz do Okabe no original é bem exagerada, né? A voz do Okabe no original, ele é bem Uhum. exagerada. Ele grita, na dublagem, vocês não fizeram isso, né? Por que você pegou essa, você escolheu fazer isso? Por que não deixar uma voz tão exagerada quanto no original? Então, aí entra o que a gente chama de versão brasileira. A dublagem não, né? A voz original japonesa, ela tem um padrão. Uhum, Se a gente fosse seguir exatamente esse padrão, todas as dublagens, todos os animes iam ser praticamente iguais, porque é uma coisa cultural japonesa. O personagem que, se ele é tímido, ele é muito acanhado. Se ele é extrovertido, ele é muito extrovertido. A voz das personagens femininas são todas praticamente iguais. É sempre uma voz mais uhum, leve, mais doce, mais fina. E uhum. essa não é a nossa realidade. Na verdade, eu não sei nem se essa é a realidade japonesa. Essa é a realidade cultural japonesa. Eles fazem desse jeito. Mas para a gente aqui isso não daria certo, né? É a mesma coisa se você pegar um, o Anderson Silva. Esse é o exemplo clássico, né? Você pega um cara grande, forte, você não imagina ele com a voz que ele tem, a voz original do Anderson Silva, eu tô falando, né? O Anderson Silva até tem a brincadeira que a gente faz, né? Eu já ouvi o Wendel falando isso também. O Anderson Silva nasceu mal dublado, porque para nossa realidade brasileira, um homem do porte dele, você imagina uma voz grossa, uma voz grave, e não é verdade, né? Então, foi nesse sentido, é nesse sentido que a gente trabalha, que a gente pensa. Então, se a gente fosse seguir, todas as meninas, todas as dubladoras brasileiras iam ter que todas fazer aquela vozinha e tal. E a gente sabe que não é, né? São bem diferentes as vozes e a gente brinca um pouco com isso, tem essa possibilidade. E é lógico, né? Fugiu o nome dele agora. Esqueci o nome do Seiyu. Mamo... alguma coisa Miano. Esqueci o primeiro nome dele. Mas ok. O Seiyu que faz, né, o Okabe, ele exagera demais, ele brinca, ele grita e tal, que pra gente não é natural. Então, a gente buscou isso, fez o máximo possível disso, mas de uma forma que ficasse crível, né? Ficasse verossímil com a nossa realidade, né? E não simplesmente o grito pelo grito, né? Que daí, isso em outras partes a gente fez, né? E, Para quem viu a segunda temporada, né? O Zero, assim, ali a gente já falou, né, é para gritar, então vamos, até porque ele grita muito mais mesmo, mas ali com sentido, então vamos gritar, fazer que nem ele faz. e faria até um pouquinho de sentido. O zero é uma realidade alternativa, né? O zero é uma realidade alternativa, então vocês podem brincar mais, vocês não precisam É, é de uma outra fiéis. possibilidade, né? Sim, cara, me diz uma coisa, você que dublou a Cabe, né, mano? Você que Uhum, dublou. E, cara, como é que foi pra você? Como é que foi pra você? Você disse que vocês gritaram, né, demais na segunda temporada e tudo mais. E uhum. uma coisa muito difícil pra você? Não, não, difícil não é. A gente tem técnicas, né? Por ser ator, a gente já passa, eu, falando de mim, né? Não vamos generalizar, vou me usar de exemplo mesmo. Então, eu sou ator, já fiz vários papéis no teatro, na TV, né? Em comerciais e tal. Então, com essa experiência, né? A gente vai pegando alguns macetes. Então, na hora de gritar, a gente sabe até aonde a gente pode chegar para que não arranhe a voz, para que não dê nenhum problema, né? É claro que tem uns gritos que o Okabe pedia no Zero que ali não tinha como, ali
tem que cair na garganta, vai arranhar mesmo, porque senão fica falso também, né? Não adianta eu gritar, ele tá lá todo desesperado e tal, e eu fazer um ó, todo, né? Não, vou colocar no diafragma e vou fazer o grito. Não, cara, ele tá gritando de desespero, então você precisa gritar junto com ele também. Uhum. Mas não é difícil, ó. Não é. Teve um grito que foi a última coisa que eu gravei no dia. Tipo, depois daquele grito eu falei, ok, melhor a gente parar aqui porque as próximas frases não vão sair mais. A gente continuou gravando no dia seguinte. Demorou quanto tempo para vocês dublarem todo Steins Gate? Eu acho que mais ou menos um mês. Mais ou menos um mês para dublar tudo mesmo. Um mês e um pouquinho para ter tudo gravado. Aí depois ainda vem a mixagem, ainda vem as outras etapas, né? Mas de gravação foi mais ou menos um mês e um pouquinho, porque Steins Gate, diferente de outros animes de ação, por exemplo, ele é muito falado, ele é muito verborrágico, né? Você praticamente não tem cena de ação. Você tem poucas cenas onde você tem um período de reações e uma coisinha ou outra. Não, ele é texto, 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 ele é muito texto. O, o Okabe mesmo teve em alguns, quase todos os episódios, ele está em praticamente todas as cenas, né? Alguns episódios ele está em todas as cenas. Então é muita, muita coisa para falar, é muita coisa para gravar. Sim, até por Então, conta que a história se passa por ele, se passa na visão dele, ele viaja sim. no tempo e tudo mais. E, tipo assim, a primeira temporada é praticamente choro o tempo todo. É praticamente desespero, né? Cara, Uhum. deve ter sido muito ferrado pra você isso. Ah, mas foi muito legal, foi muito legal. Eu vou falar, cara, eu gostei mais de fazer a segunda temporada, porque eu me sentia melhor no personagem. Assim, já tinha passado por tudo aquilo, né, na primeira temporada. Uhum. Só que na segunda, eu consegui, acho que eu tive até um tempo maior para conseguir entrar melhor no personagem, sentir aquela dor junto com ele, né? Que na segunda temporada ele fica muito mais cabisbaixo até praticamente o final, sem dar spoiler também. Mas a pegada é outro personagem, né? Se você for comparar o Okabe da original e o Okabe do Steins Gate Zero, é outro personagem, é outro personagem. Mas eu E gostei muito de fazer. tu prefere o zero ou o normal? Não, não pra dublar, assim, é, a história e tudo mais. Qual que tu mais gostou? Olha, é que eu não quero entrar muito em spoiler assim. Não, não é. É só o que você gostou. Não precisa Não, contar a história nem nada. não é porque eu acho que elas se completam tão bem. A, 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 as duas temporadas elas se juntam de uma forma tão legal, tão gostoso de assistir, que já teve gente vindo me perguntar, tá, mas qual é a ordem cronológica? Eu falo, assiste a primeira, depois a segunda. Porque se você colocar em ordem cronológica alguma coisa que faz viagem no tempo, você não vai entender nada. Então, então assiste